ser atendido. Deputado Mário Heringer. Muito obrigado, presidente. Vou tentar ser breve, porque o assunto é muito importante, talvez eu volte a falar dele mais tarde. Quando era pequeno, lá na minha cidade de Manhumirim, a gente aprendeu que quando a gente é injustiçado e não tem o que fazer, normalmente se mandava recorrer ao bispo, reclame com o bispo. O que acontece hoje na cidade de Mariana é que há um processo no Tribunal Superior Eleitoral, onde o relator já havia dado... E depois disso, o arcebispo de Mariana, presidente da CNBB, faz uma carta, pede o descumprimento da lei, o presidente do TSE recebe a carta, encaminha a carta ao relator e o relator muda o voto. É uma situação de extrema gravidade e que vai ser julgado hoje à tarde. Nós precisamos de saber se eu me queixo com o bispo, se eu me queixo ao Papa, se eu me queixo ao Conselho Nacional de Justiça. É essa a minha reclamação, falarei dela com mais tempo. Muito obrigado. Mário, Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos na tribuna e é o último orador do pequeno expediente. Muito obrigado, presidente. Eu retorno à tribuna para fazer soar ao meu Estado, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, a indignação por uma ação completamente intempestiva, extemporânea, estapafúrdia, que acontece no nosso Estado. Senhor presidente, nós acostumamos na infância a receber dos nossos pais ou dos nossos avós, quando a gente não tinha como reclamar, dizer, vai reclamar do bispo, com o bispo. O que acontece hoje é que nós perdemos até essa instância de reclamação. O bispo é quem faz a interferência. Interferência que nós sempre recusamos e entendemos que o livro não deve sofrer por parte do judiciário e que nenhuma outra instância possa se fazer. Nós temos um caso típico, um processo tramitando no Tribunal Superior Eleitoral, com o voto do relator, um voto favorável pela cassação de um determinado prefeito. O bispo, o arcebispo de Mariana, presidente da CNBB, faz um que está aqui, protocolado, e pede que o Supremo, que o Tribunal Superior Eleitoral desconsidere a lei, porque o réu é uma pessoa boa, que participa do Conselho Cultural e Educacional da Arquidiocese. Mas que jogo é esse? Onde é que nós estamos? Se nem ao bispo podemos mais recorrer. O bispo que encabeça um movimento de ficha limpa nessa casa, toma uma atitude desse tipo. E o pior, pasmem os senhores, o presidente do TSE recebe o ofício, protocola e encaminha ao relator. Agora, o mais grave vem agora. O relator atendeu o pedido do bispo e mudou o voto. Com as mesmas alegações, colocaram a carta do bispo. Onde é que nós estamos? Qual que é a instância que nós devemos recorrer? Será que nós vamos esperar que seja mais uma vez lesado o direito? Que haja mais uma interferência indevida? A cidade de Mariana é uma cidade histórica, é uma cidade que tem essa tradição religiosa, mas isso não dá direito ao bispo de intervir na política, mesmo porque esse mesmo bispo, ele fez uma colocação, uma carta antes do pleito de 2008, pedindo e recomendando que a igreja não se metesse também nesse assunto. Está aqui também a recomendação dele, que religião não deveria se meter, que o Estado laico deveria ser respeitado. Aí ele vai lá e faz essa carta, e pede, e as pessoas atendem. Isso é um escândalo que vai ser colocado hoje em julgamento no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero deixar aqui a minha indignação, porque do mesmo jeito que nós não gostamos e não admitimos a ingerência do judiciário no legislativo, estamos aí com a PEC dos vereadores, nesse momento, sofrendo este processo, nós achamos também que ninguém pode ter ingerência sobre o Supremo. E o mais curioso que é a religião. Eu acho que nós precisávamos tomar mais cuidado.
porque a lisura dos julgamentos, as regras do jogo, não podem e não devem ser desrespeitadas pela vida pregressa. Ele era um bom companheiro, ele faz parte do conselho da arquidiocese. No processo eleitoral, ele não cumpriu as regras. Não cumprindo as regras, não pode fazer gol, depois apita. Terminou o jogo. E aqui o que acontece, e claramente com a intervenção e com a conivência. Porque se o ministro trocou seu voto a partir desse pedido, tem que se discutir desse voto desse ministro também. Então não podemos e não devemos e não queremos entender que isso vá florescer. Minas Gerais, a cidade de Mariana e a Justiça do Brasil tem que dar uma resposta adequada. O julgamento é nós vamos estar acompanhando e espero que o Pleno do Tribunal Superior Eleitoral corrija esse equívoco. Muito obrigado.